Olá, paz e bem amados, nós estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então, eu decidi trazer aqui alguns trechos que são muito interessantes, que a maior parte das pessoas desconhecem e são coisas preciosíssimas, são belíssimas e riquíssimas para nós, a respeito da prosperidade material, do dinheiro, também da saúde, da longevidade, né, o tempo de vida na terra, perdão dos pecados e muito mais, né? São conselhos, práticas que nós podemos fazer, que as escrituras nos direcionam, que nos ajudam com essas coisas, tá certo? Então, o primeiro deles, que na minha opinião é um dos mais importantes aqui, porque diz respeito à família, a respeito, né, de como você edificar a sua família na graça. Normalmente, os casados, ao lerem isso aqui, eles lamentam muito, porque uma vez que você já começou sua família, não tem muito o que fazer, né? Você já começou ela já foi edificada. Então, não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer é passar para aquele que ainda não começou, né? Então, os nossos filhos, etc. Mas é isso, né? São coisas muito interessantes. O livro de Tobias é muito bacana, ele é curtinho, dá para ler aí numa tacada só, e tem muitos ensinamentos. A respeito desse aqui é mais direcionado, né? É mais voltado a respeito da graça, da santidade, do casal, da família, mas serve para outras coisas também. Eu vou ler aqui o trechinho e em seguida a gente discorre um pouco sobre esse livro, que é muito interessante. Livro de Tobias, no capítulo 6, no versículo. Eu vou ler aqui o versículo 16, para a gente entender o contexto. O Tobias, que é filho do Tobit, ele vai casar com uma mulher. E essa mulher, ela tem fama porque ela é viúva já várias vezes. É, todo cara que casa com ela morre. Então ele fica, "Ixi, eu não vou casar com essa daí não." Mas aí aparece alguém e fala que ele tem que casar com ela. É o arcanjo São Rafael. Então ele dá uma dica, uma prática para o Tobias fazer com a Sara, para purificar, para libertar esse casal, sobretudo ela, desse mal, desse demônio, né? Que é um demônio que mata os maridos após o casamento, antes das núpcias. Então, versículo 16. O anjo respondeu-lhe: Ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração, do seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando entrares na câmara nupcial, para nós, leia-se lua de mel, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos preocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe, porque também tem a questão da cura física. O pai do Tobias, Tobit, ele estava cego, então ele usa de uma parte do peixe lá, que ele pede inclusive para guardar, não me recordo, a gente vai ler aqui. Então, essa prática que o São Rafael ensina para o Tobias não só diz respeito da libertação espiritual, mas também material, física do corpo, da saúde, e é uma prosperidade completa, né? Prosperidade na fé, na sabedoria, de tudo. Vamos lá. Queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga o demônio. Então é para isso o fígado do peixe.
Na segunda noite serás admitidos na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite receberás a bênção que vos dará, que vos dará filhos cheios de saúde. Passada esta terceira noite, aproximar-te-ás da jovem no temor do Senhor. Acontece mais coisas aqui, mas a gente só vai ler esse trecho, porque senão não vai dar para a gente ver tudo o que a gente quer aqui. Então, esse livro mostra a função do arcanjo São Rafael, que é de trazer a cura, né? Rafael significa isso, cura de Deus. Rafa, cura, e El, amor, né? Deus. Então, cura de Deus. Ela é Deus, né? Do hebraico. Amor é que Deus é amor, né? Mas eu confundi aqui, perdão. Enfim, então é isso, né? Essa é a história aí do São Rafael. Ele é o padroeiro dos viajantes, mas mais que isso, né? Ele também acompanha as famílias. Deus designou ele para cuidar dessa família que estava se formando, a do Tobias. E no final do livro fala que a família inteira prosperou plenamente. O pai dele morreu com idade avançada, os filhos deles prosperaram e os filhos dos filhos. Então, a bênção do Senhor, ela ultrapassa as gerações. Então, olha a graça que nós temos aqui, que tesouro, que pérola, não é? Vamos para o próximo. O próximo aqui a respeito também da prosperidade, diz o seguinte, o livro dos Salmos, no capítulo 1. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite, ou seja, constantemente. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Olha que riqueza. Então, meditar a lei do Senhor é uma prática aí que nós temos para prosperidade. Tudo, né? E não só isso, né? Mas tudo que você empreender, você vai bem. Outra coisa, a confiança no Senhor. Ela nos concede não só uma proteção, mas o cuidado especial de Deus. Vamos ver aqui, no livro dos Salmos, no capítulo 36. 36 diz o seguinte, no versículo 3. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Então, isso é profundíssimo, não é? É bem comprido esse capítulo, mas ele é muito interessante. Deem uma lida, uma meditada com calma. Outras coisas, tem mais coisas, não é? Não, olha isso. Os desejos do teu coração ele atenderá. Isso já é coisa demais, mas tem mais. Aqui, ó. O ímpio conspira contra o justo. Para ele range seus dentes, mas o Senhor ri dele. O Senhor, no versículo 18, o Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias de fome serão saciados. Aqui, ó, no versículo 25. Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado, nem seus filhos a mendigar pão. Então, olha o quão importante é a confiança no Senhor, esse Salmo de Davi, Salmo 36. Muito importante, muito bacana. Vamos para o próximo. Só isso aqui já está valendo, né, tudo isso aí. E ao longo, né, desse mês, seria interessante que meditássemos as Sagradas Escrituras. Podem ser esses trechos que nós estamos citando aqui. O livro de Tobias é muito interessante. São 3
que são muito bacanas, um em seguida do outro. Eles falam mais ou menos da mesma coisa de formas diferentes, que é Tobias, Judite e Esther. São livros curtos, né? São cerca de 20 capítulos cada um. Então dá para ler tranquilo, né? Não são capítulos extensos, coisa de, né, uma página, você tem aí uns 2 capítulos, então é sossegado. Provérbios, no capítulo 3, diz o seguinte: Meu filho, não te esqueças do meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos assegurar-te-ão eles a felicidade. Então, observar as leis do Senhor, os ensinamentos do Senhor, nos asseguram longos dias, longos anos de vida e felicidade. No versículo 5, agora, né? Esse foi do primeiro em diante, agora no 5. Que teu coração deposite toda a tua confiança no Senhor. Isso volta um pouco no Salmo 36 que a gente já viu, mas ele traz um entendimento mais completo, ou diferente, né? Diferente no sentido de amplo, né? Enfim. Não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele. E ele aplanará as tuas tendas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com teus haveres, com as primícias de todas as suas colheitas. Então teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. Então, isso aqui então só nesse capítulo 3 fala da longevidade, saúde do corpo, prosperidade, né, material. Então, a confiança no Senhor. Olha o quão importante é. Aqui no versículo 16 ainda do terceiro capítulo. Onde eu li, meu Deus do céu. O terceiro capítulo do Provérbios, agora no versículo 16. Na mão direita ele sustenta uma longa vida, na esquerda a riqueza e glória. Seus caminhos estão semeados de delícias, suas veredas são pacíficas. Então, olha que bênção que Deus reserva para nós. Claro, para aqueles que confiam nele, meditam sua palavra, não é? Ô, filha, calma. Oh, meu Deus. Perdão, vamos lá. Agora, no livro da sabedoria, capítulo 7, versículo 7. Assim implorei a inteligência, e me foi dada. Supliquei, e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi, aos cetros e tronos, e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Comparei a ela a pedra preciosa, porque todo ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia. E porque a prata diante dela será tida como lama. Eu a amei mais do que a saúde e beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol. Porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. Então, olha como aqui a confiança no Senhor, o desapego, né? Porque quando ele fala... então, aqui a gente tem algumas práticas. Primeiro, a oração. Assim implorei
a inteligência e me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. O que é essa súplica? O que é esse assim implorei? A oração. Então a oração é uma prática de sabedoria. Outra coisa, o desapego. Ele diz aqui, Salomão, livro da sabedoria, no versículo 8: Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada, ao lado da sabedoria. Isso é o desapego. Então nós precisamos da virtude da pobreza, e isso ele nos garante a saúde do corpo. Não, perdão. Você tem que estimar a sabedoria acima da saúde do corpo e da beleza. E com isso me vieram todos os bens, e com isso a gente conta a saúde do corpo e inumeráveis riquezas, prosperidade material. Então, olha isso, que bênção. Num outro trecho de Provérbios vai dizer, né, o quão rica é a saúde do corpo, né? O quão ela é necessária. Sem ela não tem conversa, não é? Livro do Eclesiástico agora, para a gente finalizar. Então, primeira coisa, a sabedoria de novo, uma prática, né, de sabedoria, temor ao Senhor. O temor ao Senhor diz aqui, né, o capítulo 1 do livro do Eclesiástico, no versículo 11. O temor ao Senhor é uma glória, motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor ao Senhor alegra ao coração. Depois, no versículo 20, o temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria. Versículo 27, o temor ao Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. Versículo 29, o homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. Então, outra prática, o silêncio. O sentido da instrução está encerrado nos celeiros da sabedoria. No versículo seguinte. Então, temor do Senhor para a sabedoria é o princípio, né, de tudo. Então, ele é fundamental. No Eclesiástico, de novo, no capítulo 3, diz o seguinte: a bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra do seu pai, e um pai sem honra é vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sê indulgente. Não o desprezes, porque te sentes forte. Pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E, por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e teus pecados dissolver-se-ão como o gelo ao sol forte. Então, olha isso. Isso aqui se refere ao quarto mandamento, não é? Honrar pai e mãe. Então, aqui ele fala que você vai receber uma recompensa por cuidar do seu pai na velhice, por suportar os defeitos da sua mãe,
a recompensa: prosperidade, consolo da aflição e perdão dos pecados. Olha o quão é importante o quarto mandamento. Então, a gente já viu meditar a palavra do Senhor, a oração, desapego, honrar pai e mãe, cuidar dos pais, não é? Na velhice. Agora, esse aqui, eu acho que para mim, depois do Tobias, esse aqui fica em segundo lugar, porque é sensacional. Para a gente finalizar aqui já, isso aqui já foi. Para a gente finalizar, Eclesiástico número 30, capítulo 30. O título do capítulo: Educação dos Filhos. Muitas pessoas se questionam, muitos pais falam assim: nossa, não é ser pais, né? Não vem com manual, é muito difícil e tal. Aqui diz o contrário, tem manual sim. Né? A palavra de Deus nos guia a todo momento e ela é muito clara, não é? Olha aqui. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde, e não tenha de bater a porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamento ao seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. Então, isso aqui, além de uma instrução para os pais, você tem uma recompensa. Você será louvado, glorificado por conta dos seus filhos. Isso aqui é de uma riqueza profundíssima. Esse capítulo 30 e 31, interessantíssimo. Deem uma olhada com muita calma, meditando. Tá certo? Só pra gente encerrar aqui, eu vou ler mais um trechinho desse capítulo que é riquíssimo, tá certo? Depois meditem com calma. Versículo 11: Não lhe des toda a liberdade na juventude, não feche os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti, e venha a ser um sofrimento para a tua alma. Então, seu filho, ele te honra, ele te obedece, e ele age bem, é motivo de glória para você. Ele desobedece, ele é levado, ele é difícil, é motivo de sofrimento para você, né? Então, olha que profundo. O último para a gente finalizar: educa teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que não te desonre com sua vida vergonhosa. Tem mais coisa aqui, mas a gente vai finalizar por aqui, tá certo? Tem outras coisas aqui que não foram citadas, mas que englobam aqui nessas coisas, né? O Êxodo 20, a respeito da longevidade, a respeito do quarto mandamento, não é? A longevidade na vida, os dias acrescentados por cuidar dos pais. O Isaías 42, salvo engano, a respeito da confiança e esperança no Senhor, o quão Ele nos recompensa, não é? Fala que correm sem se cansar, sem se fadigar, e eles descansam, não é? E voam como águias. Não é? Então, isso para aquele que confia no Senhor, espera no Senhor. Então, quão é importante, também a gente viu nos Salmos a respeito de meditar a palavra de Deus, a oração, a abstinência. Também a gente vê no livro do profeta Daniel a respeito do jejum, o quão é importante. Existe especificamente o jejum de Daniel, que é durante 21 dias, não comer nada de origem animal, mas somente o jejum de ficar algumas horas sem comer já está valendo. É uma prática de sabedoria também. Jesus faz isso bastante.
A carta de São Tiago, capítulo 1, salvo engano, capítulo 1 também vai mostrar que a oração é uma prática de sabedoria. Enfim, então foram essas, meditem esses livros. Aqui nós passamos por cima, né, do Tobias, o Eclesiástico, Provérbios, Sabedoria, Salmos, então são muito interessantes, né? Tem outros, mas para a gente apreciar aquilo que Deus tem para nós, tem aí essas pérolas que estavam perdidas aí, não é? Já que as pessoas não conhecem tão bem assim das Sagradas Escrituras. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Clique em gostei, ajude aí, compartilhe, comente, interaja. Muito obrigado, né? Salve Maria e mês da Bíblia, então rezemos mais com a palavra e vamos nos relacionar mais com ela, tá certo? Muito obrigado, tchau, tchau.